Olá, quero perguntar-te uma coisa. Alguma vez te sentiste farto ou farta de estar doente? Ou mesmo que não seja doente, não estás farto de sentir cansado, exausto? Por que raio? Já te perguntaste, já tiveste nesse desespero de tipo, man, porquê que eu me sinto assim? Porquê é que eu não posso dar o melhor de mim, da minha vitalidade, do meu corpo? Porquê é que eu não consigo ter uma energia mais coerente fisicamente? Porquê é que isto... E depois, provavelmente, se quiseste agir com isso, provavelmente recorreste a coisas como ou exercício físico ou talvez medicinas tradicionais, mas já te questionaste o porquê que o corpo se sente tão cansado, tão exausto? A maioria das pessoas responderia que é, segundo a medicina tradicional, falta de proteína, falta de nutrientes, falta disto, falta daquilo, falta da vitamina B, não sei o quê. Será? Será que temos falta de coisas? Que raio de mentalidade é essa que, tipo, que o nosso corpo carece de algo? Porquê é que havíamos de carecer de algo? Porquê é que a natureza nos faria de tal forma que nos fizesse seres carentes, constantemente carentes, que chega ao ponto que precisam de criar matadouros para susterem as suas carências? Porquê? Porquê é que tem que chegar a esse extremo? Não podia ser mais simples? Talvez fosse mais simples, tipo, este sumo que eu estou a fazer, em vez de beber café, né? Vou fazer aqui um suminho muito bom. Então, porquê é que nos custa tanto viver? Porquê é que precisamos de estimulantes, de terapias constantes, de forçar o nosso corpo a sentir-nos da forma que queremos? E estamos nesta dança de consumir, estimular e depois ressacar. Sim, porque isso não dura sempre. Chega um ponto em que o corpo precisa de ressacar. E isso não é assim tão divertido, né? Não é. E todos nós já tivemos nesse momento de sentirmos quase em desespero por causa dos sintomas que estamos a ter corporais. Não sabermos o que fazer, recorrermos aos médicos e eles
mandam-nos tomar medicamentos. Para quê? O que é que fazem os medicamentos? Os medicamentos simplesmente vão suprimir os sintomas que estamos a ter. Eles vão fazer com que o corpo se distraia da cura que está a fazer, porque quando temos sintomas naturais de doença, isto é um sistema de alarme do corpo a dizer: calma, eu tenho que resolver qualquer coisa aqui, eu tenho que limpar qualquer coisa aqui que está empancada, que está presa, que está a causar obstrução e precisa de ser limpa. Por isso tossimos, por isso escarramos, por isso espirramos, por isso peidamo-nos, por isso cheiramos mal. Isso tudo são manifestações do corpo e a dor também. A dor, a inflamação, todo tipo de sintomas que possas pensar. É o corpo a tentar livrar-se das obstruções que consumimos. Epá, não estás farto de ir ao médico e estás lá à espera. Perdeste tempo da tua vida a estar lá à espera de receitarem-te algo que não só confunde o teu corpo, porque sim, ok, vou voltar ao meu ponto atrás, medicamentos. Quando consumimos medicamentos químicos, o que acontece é que eles distraem o corpo da sua cura e por isso o corpo para os sintomas de cura para poder eliminar os medicamentos. E portanto nós sentimos-nos melhor. Porquê? Porque o nosso corpo teve que recolocar a sua energia em noutra missão, que é eliminar os medicamentos químicos que não nos pertencem tampouco. Ou seja, qualquer medicamento que também consumimos, eventualmente o corpo vai tentar livrar-se dele. O que quer dizer que no momento em que o corpo se está a livrar dele, mesmo que o medicamento já fora consumido há anos atrás, nós vamos sentir os sintomas desse mesmo medicamento de novo. Os tais efeitos secundários, aquela listinha que se vê no pacote. Yeah. Então eu coloco estas questões de: será que eu prefiro dedicar o meu tempo a limpar, a deixar que o corpo cure estas obstruções naturalmente com alimentos naturais e uma dieta de transição gradual, paciente e consistente para deixar o corpo ir limpando? Ou será que eu prefiro continuar os meus hábitos de consumo e tomar medicamentos e sentir-me desesperado e farto e constantemente ter que suprimir estas emoções também para fazer a nossa vida normal, para manifestar o que queremos viver e fazer o nosso melhor por quem está à nossa volta também. Mas perguntem-se a si mesmos: será que estás a fazer o melhor por ti se ignorares a tua saúde? Se constantemente colocares a tua saúde dependente de uma instituição, de um sistema de medicina que não é
ideal, não é o correto, não é perfeito de todo e vai-te fazer não só perder tempo de vida a lidar com essa dependência, mas também literalmente encurtar-te a vida e passar tempo desvitalizado, cansado, exausto. Eu coloco estas questões porque vejo as pessoas a sofrerem desnecessariamente. E se alguém bravo e valente que queira fazer as coisas de outra forma, então, meus amigos, bem-vindos. Vamos partilhar sobre isso, vamos falar sobre isso, hein? Vamos conhecer mais sobre o que podemos fazer acerca do nosso corpo e ter uma vida verdadeiramente humana. O que é ser humano? Não é esta lesma que experienciamos este mundo de exaustão, de cansaço, de fadiga. E depois dizem-me, mas olha, se calhar estás cansado porque não comes carne, né? Não comes animal, ficas cansado. Não te faz falta, isto faz falta. Devias comer xixa, devias comer, nem que seja um peixinho ômega 3, não? Isso é o que nos fazem crer, não é? Que precisamos disto, senão não te aguentas. Pois olha, eu tinha as minhas dúvidas acerca disso realmente e houve um período que tive que eu até gostava muito de comer fruta e vegetais e sopas e não sei o quê, mas ainda assim de vez em quando comia carne, porque realmente não sabia o que estava a fazer, tipo, e criou-me bem para o meu corpo e por isso sentia essas vontades estranhas e olha, as pessoas à minha volta estavam todas a comer, ofereciam-me, eu comia, claro, comia também. Até que li um livro que mudou isso tudo, esse livro é o Sistema de Cura da Dieta Sem Muco, e aí entendi porque é que eu queria ainda comer carne de animal e deixei de querer porque eu já tinha experimentado com o meu corpo o que era não comer carne de animal e sentia-me muito melhor. Então eu tive um período, na verdade, de transição intuitiva antes de ler o livro. Que tem mesmo o método de transição explicado e as guias certas. Antes de saber o que estava a fazer, eu fiz uma espécie de transição intuitiva comigo e nos anos anteriores. É isso. E realmente comecei a reparar que quando não comia carne eu sentia-me mais leve e sentia-me mais eu. E na verdade, as últimas vezes que comi carne eu reparei, eu estava muito atenta e reparei nos sintomas emocionais, corporais que estava a ter, porque o meu corpo também estava a comer muita fruta, muitos vegetais, então tive essa experiência de contraste e senti-me estimulada, senti-me tipo uma excitação, mas não agradável, como se fosse
neste caso estou-me a lembrar de uma vez específica em que comi porco e não, comi. Não, deixa estar aí. Obrigada. Olá, eu não estou a falar contigo, desculpa lá. É muito confuso. Senti uma excitação que não é. Oh, é tipo. Pig, tipo mesmo. Pois claro, tu fazeste sons de mim aqui, um cachorro dizer-me olá, que tens de falar comigo, não. Rumi vai deitar. Linda, muito linda. Obrigada. Queres uma coisa? Toma lá. Entretém-te aí. Onde é que eu estava? Ai, que foguinho maravilhoso. Muito bem. Não me agradava nada esta estimulação, esta excitação. Eu não conseguia... Os sonhos que eu tive dessa última vez que comi porco, eu não sei se foi a última ou a penúltima, mas... Epá, foi horrível. Foram sonhos de... Epá, muito sexuais, muito perversos e não agradáveis. E a sensação que eu tive foi mesmo total descontrolo, sabem? Não, Rumi, desculpa lá, meu. Não lá. Aqui, obrigada. É isso mesmo. Vais-te habituar. Sonhos de purga. Muitas vezes nós temos estes sonhos marados e não sabemos exatamente porquê, nem conseguimos explicar. Eu, durante a minha transição toda até agora, eu tenho tido também... eu normalmente tenho sonhos vívidos e tenho cada vez mais lembrado dos sonhos que tenho porque parei de fumar. E normalmente eu consigo saber as iluminações que o meu corpo está a ter destas substâncias, desta carne, destes produtos animais, etc., devido aos meus sonhos. E às vezes é muito divertido, mas eu sei, às vezes é assustador para caraças, pá. Mas eu acordo do sonho e digo, ei, bem, ok, ainda bem que o meu corpo está a conseguir lidar com isto, está a conseguir processar isto, e a imagem que surge é normalmente da mesma frequência do que consumi antes. E então, como o meu corpo estava a entrar nessa altura já num registro de transição alimentar e cura, eu comia a carne e aquilo processava logo. E eu sentia de imediato os efeitos da carne no psique, na minha fisiologia também. Eu senti muito aquele estímulo, tipo, que nós, quando sentimos esse estímulo, nós estamos habituados a julgar que é vitalidade, que é saúde, que é resistência, que é força e na verdade é uma resistência e força forçada. Lá está, estimulada. Nós estamos a forçar o corpo a libertar ácidos extremamente potentes, que é para podermos digerir aquilo que consumimos. Ou pelo menos destruir minimamente, que é para o corpo conseguir depois eliminá-los. Mas não estamos... Reparem, o que estamos a consumir, em específico a carne de animal,
o nosso corpo não assimila. São proteínas demasiado complexas para o corpo poder assimilar e recriar energia. Nós estamos constantemente a pôr o nosso corpo em exaustão ao consumirmos carne de animal. E essa exaustão tem um limite. E por isso é que há cada vez mais doença, cada vez mais infartos, cada vez mais sintomas a surgirem, cada vez mais necessidade de equipas médicas, hospitais, medicamentos, curas. Não são curas, mas normalmente há. Quando nos esquecemos de que para mudar temos que mudar o que estamos a comer. Porque é que nós não precisamos de nada disto. E se estás farto de sentir doente e fraco, em vez de comer um bife, como a tua médica diz, e beber um copo de vinho, e beber um café, e voltares ao mesmo todos os dias, comer um bife, beber um copo de vinho, beber um café, e cada vez mais o teu corpo vai ter eliminações mais fortes e tu vais querer mais consumir isso em maior quantidade, em vez de ir por esse caminho de excesso, estímulo constante, porque é que não escolhes ir pelo caminho de cada vez menos excesso? Ok, vamos retroceder aqui, vamos substituir este bife inteiro por uma sertã cheia de vegetais salteados com uma salada gigante, por exemplo, e depois, olha, comes algo formador de moco, algo que substitua a carne, vai comer uma francesinha vegana, vai, sabes, tipo cogumelos, queijos veganos, qualquer coisa que te faça lembrar daquilo que tu julgas de precisar, e tu vais ver que não precisas disso. O corpo precisa, quando está nesse estado de exaustão, é de comida a passar pelo trato digestivo que limpe e que esfregue e que faça com que o intestino seja limpo. Porque o nosso intestino, devido a esse hábito de consumo e de acharmos que precisamos de coisas para nos sentir vivos, qual é o resultado disso dentro de nós? Nós não vemos, né? Tomamos banho todos os dias, não sei o quê, mas dá para ver pela cara, dá para ver pelas feições, Tá aqui. Tcharam! Muito bom. Maravilha!